Fala devs, Felipe Brito aqui. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade naquela parte de integração com a API. Dessa vez a gente vai implementar ali o método get, que ficou faltando, a gente só fez o push. Vamos lá. Bom, vamos lá, já estou aqui já com o meu projeto aberto. Vamos começar entendendo aqui a rota que a gente vai fazer a integração. A gente já se integrou aqui com a parte de login de usuário, de cadastro. Agora a gente vai fazer a integração com a rota de listar usuários, que é aí que a gente vai usar o verbo get. Nessa rota é bem simples, tá? Ele tem aqui uma URL base para poder trazer os usuários e aqui embaixo ele tem como é o formato de retorno. Alguns detalhes aqui que a gente precisa levar em conta é o seguinte, o modelo dele de retorno é um pouquinho diferente do que a gente envia. Primeiro que ele tem uma porrada de campos, né? A gente não vai precisar incluir esses campos a mais, não precisa. E o tipo do campo aqui da idade é diferente, ó, ele está como inteiro. Então a gente vai precisar alterar lá no modelo, que está string, para inteiro. E um outro detalhe também, que essa rota em específica, ela não traz diretamente a minha lista, ela não começa já trazendo a lista de usuários. Primeiro ela traz uma propriedade chamada user, e dentro desse cara que aí eu tenho a lista. Então a gente vai precisar criar ali um modelo novo para poder conter essa lista de usuário aqui, para poder trazer certinho. E é por isso que a gente vai começar, tá? A gente vai começar criando aqui os nossos modelos. Então aqui na parte do users, a gente vai vir aqui um response nessa parte aqui. Eu vou criar uma nova classe aqui chamada userResponse. Vamos lá, userResponse. Aqui ela vai ser pública. A gente vai ter uma propriedade que vai retornar uma lista de usuários, list user. Vou botar aqui users. A gente vai meio que padronizar os retornos, né? Vamos colocar aquele JSON prompt, que é esse cara aqui, ó, prompt name. Vamos colocar aqui em cima. E o nome disso aqui tem que estar igualzinho como está aqui na documentação, tá? Então eu vou apagar esse cara aqui e colocar esse nome aqui. Pronto, o meu modelo está pronto. O que a gente vai fazer agora é editar o modelo aqui de usuário. Como eu tinha dito, a idade aqui é um inteiro e o modelo aqui ele está com string. Se você não fizer isso, ele vai acabar dando erro. Então eu vou alterar aqui para int. E eu vou precisar alterar também nas referências dele. Eu vou clicar aqui em referências e eu vejo aqui onde é que está sendo usado. Ele está usando em algum lugar lá. Vou clicar aqui e vou alterar aqui o tipo de retorno, porque está recebendo um text, tem que receber um inteiro. Eu vou só fazer um convert to int 32, só para tirar esse erro aqui. Agora que a gente já corrigiu os nossos módulos, viu o que estava faltando, a gente vai trabalhar nessa parte aqui do request provider. A gente tinha implementado o método post, né? Ele é um método dinâmico. A gente vai fazer agora o get para ele poder ficar dinâmico. Vocês vão ver que é bem tranquilo, bem simples também. Então eu vou dar um Ctrl D, vou chamar de get async. O get é diferente, eu não preciso mandar parâmetros, então eu posso apagar esse tsend e tirar esse data aqui, ó, deixando só o RI e o token. Vamos agora aqui à classe de implementação. Vou implementar esse método que eu acabei de criar. Ele colocou aqui em cima. Vou mudar para assíncrono e vou meio que copiar tudo que está aqui embaixo, né, do post e colar aqui em cima. Só vou editar algumas coisas. Primeiro, vai ser o body. Eu não preciso enviar esse cara aqui, ó. Não tem que enviar nada para lá. E onde está o post eu vou botar get. Então, é bem simples, né? Bem parecido. Vocês vão ver que os outros métodos, o put, delete, vai seguir quase essa mesma lógica aqui. Agora eu vou implementar esse cara. Olha, implementou alguma coisa sem querer aqui. Remover. Lá dentro do meu user service. Então, eu vou acessar aqui, ó, o user service, esses carinha aqui, e a gente vai implementar o método de listar usuários. Então, eu vou colocar aqui que vai ser um user response, o retorno, e o nome do método vai ser list. Não vai passar parâmetro nenhum. Vamos implementar esse cara aqui agora. E a gente vai meio que reaproveitar a estrutura aqui em cima. Eu vou copiar, colar aqui embaixo. Vou converter o método para assíncrono. E vou mudar aqui de post para get async, informando qual é o tipo de retorno, que é o user response. Belezinha. Um detalhe interessante é que a URL lá ela é a URL base de usuários. Ela não tem nenhum parâmetro a mais na frente, né? Então eu não preciso fazer essas concatenações, ó. Eu só preciso mandar a minha URL base mesmo. Beleza? Bom, a parte de integração está pronta. Agora eu quero exibir esses dados aqui na tela. Para isso eu vou criar uma nova viewer. Vamos adicionar aqui uma nova viewer. Novo item. Vou procurar aqui o XML. Esse cara aqui, ó, o Content Page. Vamos adicionar um cara desse. Vou chamar de Usuários Viewer. E é aqui que a gente vai implementar a nossa lista de views, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui bem simples. A gente vai usar aqui um componente do list view para trazer os itens. E esse list view ele vai ser integrado aqui com o código behind dele, ó. Não é um jeito tão legal de fazer. Existe uma arquitetura chamada MVVM, que é onde você tem uma outra camada, a camada de view model, e você costuma consultar de lá. Mas, para esse vídeo, isso aqui vai ser suficiente, vai ficar bem legal. Vamos lá. Eu vou começar mexendo aqui no meu design, tá? A gente vai apagar isso aqui, a gente não vai usar.
Eu vou colocar aqui um scroll view, aquele negocinho do scroll, né, que fica na barra lateral, e vamos chamar aqui o nosso list view. Dentro do list view, ele tem um componente aqui que é o item source. Ó. Eu passar para ele uma lista de itens, ou seja, a gente vai querer passar aqui uma lista de usuários. Vamos começar configurando esse cara aqui. Para que eu possa importar uma lista de usuários, eu preciso primeiro criar essa propriedade aqui dentro. Então, vamos criar ela aqui. Vou botar aqui public list user. É uma lista de usuários, vou chamar de users. Beleza. Get access. Só que aí tem uma série de detalhes, né? Como a gente não está usando o MVVM, a gente não vai conseguir trabalhar dessa forma. Eu não consigo, olha, vir aqui, dar um bind. Um bind é para poder eu encontrar os elementos lá da classe. Ó. Ele não encontra de uma forma dinâmica. Tá vendo? Ele não está achando. Eu criei, por mais que eu esteja criando na própria classe, ele não encontra aqui. Então a gente precisa importar a própria classe aqui dentro como um xDataType, que é o quê? Dentro dessas propriedades aqui ó, do x, existe um carinha aqui ó, chamado DateType, que eu consigo importar uma classe. Se eu tivesse uma classe ViewModel externa, eu conseguia importar ela aqui e usar as propriedades dela. Mas para importar a própria classe, eu tenho que fazer duas referências. A primeira referência vai ser essa aqui, ó. Vou chamar de local. Eu vou importar aqui a minha lista de viewers. Deixa eu ver se ele acha fácil aqui. Beleza. E agora, com o local aqui em cima, eu vou aqui embaixo, local, 2 pontos, e vou importar aqui o meu usuário view. Então, eu estou definindo a minha própria classe como um data type. E para eu fazer isso, eu primeiro tive que importar a minha lista de views para depois acessar ela. Quando eu faço isso, ó, se eu vim aqui agora e dar um users, ó, quem apareceu aqui, agora eu consigo acessar as propriedades dela, tá? Então, basicamente, isso aí que a gente precisa fazer. Então, já defini a minha lista, agora eu vou fazer o meu template de list view. Então, ele já sugerindo para mim aqui o primeiro item. Vai ser um template simples. Vamos botar aqui, ó, data template, beleza? E eu vou colocar um text cell, um campozinho de lista, vocês vão ver que é bem legal aqui para a gente imprimir. Dentro desse cara aqui, ó, do users, vamos acessar lá a lista de usuários. A gente tem aqui, ó, depois eu vou corrigir isso, as propriedades, né? Primeiro nome, last name. Eu vou colocar para imprimir esses dois caras aqui, ó, o first name e o last name. Então, vamos voltar aqui no nosso design. Se eu der um Ctrl espaço aqui e tentar acessar a propriedade first name, perceba que também não traz, tá? É um pouco complicado isso aqui, né? Porque tipo, por que ele não está enxergando as propriedades, né? Se eu estou acessando o objeto aqui dentro. Eu tenho que estar definindo né, os data type de cada objeto que estou acessando. Então, para eu poder enxergar aquele cara lá, eu preciso colocar aqui no template ó, a mesma coisa que eu coloquei aqui em cima. X, DateType. Vou chamar aqui o meu model user, que está aqui dentro. Ó. Como é que eu vou chamar esse cara lá? Importando. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, xmls, model igual a... Deixa eu ver se ele vai importar também. Tá legal aqui, ó, model users. Beleza, esse carinha aqui. Aí eu vou pegar aqui o meu model de user. Olha aqui, pronto. Agora eu consigo dar um first name, beleza. Eu vou colocar aqui também para imprimir o last name, a parte de detalhes. Binding a last name. Perfeito. Vamos mudar aqui a cor desse texto. Vou deixar black. Pronto, o nosso design está pronto. É basicamente isso que a gente vai estar trabalhando nele. A partir daqui a gente vai mexer só aqui no código em Rider, né? Para a gente poder fazer a consulta ali de usuários. Então eu vou começar aqui importando a minha interface de User Service. User Service. Vou botar aqui User Services. Vou criar a propriedade aqui em cima. E aí um detalhe, tá? A ideia de quem está usando a injeção de dependência tem que passar aqui pelo construtor. O pessoal tendo algumas dúvidas lá, estava tentando instanciar por fora. Até tem como. Mas o ideal é que, como a gente vai estar importando aqui dentro, né? Aqui eu só preciso colocar no construtor que já funciona. Então, vamos botar aqui. E vou fazer o seguinte, vou dar um binding context para minha própria tela. Se eu não fizer esse binding context, né, eu tenho que definir um binding context aqui, e eu estou referenciando a própria classe, muito provavelmente isso aqui também não vai funcionar, tá? A gente ainda vai fazer uma série de alterações aqui, vocês vão ver que eu vou mostrar alguns erros e depois eu vou mostrar as soluções.
Pronto, agora eu vou aqui chamar a minha classe de user service. Não gosto de chamar aqui no construtor, eu gosto de chamar aqui um cara chamado onAppearing. Não apareceu não, foi? Então, peraí. Vou dar aqui um protected, override, assim que void, vamos ver se dá agora. Peraí que ele... Ali, app, não tá dando ainda, né? Aqui, pronto, perfeito, agora deu a sugestão. Então, vou chamar aqui a minha classe lá, await userservice.list. Ele vai pegar a lista de usuário, e aí eu vou pegar aqui o meu users aqui em cima, e vou dar um igual a response.users. Beleza. Falta agora só implementar esse user view aqui dentro do meu programa. add transgest está aqui no registro de views, vou colocar ele. Isso aqui eu até mostrei nos outros vídeos para vocês. Vamos rodar o projeto aqui, só para vocês verem. Estou esquecendo um monte de coisa, ó. A minha tela de usuários, ela não vai aparecer no meu front, eu tenho que colocar ela em algum lugar. Eu vou colocar aqui junto com o meu tab bar, né, para poder a gente visualizar. Então, vou botar aqui acessei a classe aqui do app shell, vim aqui em tab bar e vou colocar aqui a tela de usuários. Então, vamos botar aqui usuários, viewer, vou chamar a rota de usuários. Beleza. Vou rodar aqui o projeto e vamos dar uma olhadinha para ver como é que está ficando. Bom, pessoal, carregou aqui o projeto, tá? A gente está vendo aqui embaixo a parte de usuários. Eu vou clicar nela aqui. E olha o que aconteceu aqui, tá? Eu vou até colocar aqui um pause break, que a gente acabei esquecendo. Mas perceba que a minha lista de usuários, ela não trouxe, ó. Ela não está carregando. Ele parou aqui, ó, ele está chegando no método. Vamos ver se ele está consultando lá na API. Consultou, trouxe aqui o retorno, ó, tem 30 usuários lá, né? Ele trouxe aqui uma lista de dados. E está populando a minha variável que eu cliquei aqui em cima, user, né? Só que por algum motivo, ele não imprime aqui na tela. Por que está acontecendo isso? Vamos lá. Primeiro ponto. Como a gente não está trabalhando com view models, eu preciso notificar o meu front-end nesse momento aqui. Assim que eu estiver alterando essa propriedade, eu preciso notificar o meu front-end que eu fiz uma alteração. Senão ele não vai entender que teve alguma alteração. Não basta só eu alterar os valores aqui e vai refletir. Então eu preciso notificar ele. Tem algumas formas de fazer isso. A primeira delas, ao invés de eu usar uma list, eu colocar um observation collection. Essa aqui não ainda é suficiente, mas é importante porque se durante o uso do teu aplicativo for inserido novos itens aqui no usuário, você consegue refletir lá na tela, consegue saber que teve essas alterações. Então eu vou precisar alterar aqui também, ó. Vou colocar aqui um observation collection users e vamos colocar aqui dessa forma instância. A segunda coisa que a gente vai precisar fazer é chamar uma interface aqui de notificação, que é o notify property change, essa aqui, que teve uma alteração de propriedade. E daí, eu vou criar um evento aqui para poder ser lançado assim que eu fizer uma alteração na propriedade. Então, eu vou chamar aqui property changes event handler, esse carinha aqui, vou chamar de property change, beleza. E daí eu vou criar um método aqui embaixo para ser chamado assim que eu alterar lá a informação da minha classe. Então, eu vou no meu método property change, ele vai receber aqui um called member name string property name. Pronto. Aqui eu vou colocar um método que eu peguei pronto da internet para ele poder invocar um cara aqui. Ele vai chamar dentro da minha própria classe e vai fazer a chamada do meu evento. Beleza? Tem que definir aqui como nulo. Pronto. Agora que a gente já terminou aqui o nosso método property, como é que eu faço para chamar ele, tá? Eu posso colocar aqui uma variável privada, a gente referenciar esse valor. E daí, aqui dentro do meu sets, eu faço o seguinte, ó, eu coloco para ele puxar sempre o valor da variável privada. Aqui é uma lógica, né? Dá para fazer de várias formas. Eu coloco o valor e aqui eu dou um property change. Pronto. Então, sempre quando ele chamar e tentar adicionar um valor aqui, ele vai acabar entrando nesse cara aqui. Eu poderia inverter, né? Colocar esse usuário. Enfim, dá para fazer de várias formas. Eu vou deixar desse jeito aqui só para a gente testar. Beleza, ele carregou aqui para mim. Deixa eu vir agora na parte de usuários e vamos ver se ele vai... refletiu
Agora sim ele carregou aqui a minha lista de usuários, ó. Então estou conseguindo visualizar aqui o que está vindo lá da API, listando, selecionando também, usando aquele componente lá do Texel. Bom pessoal, foi isso, né? Esse vídeo foi mais ali um complemento do que a gente já vem trabalhado aqui na parte de integração com a API. Se você gostou, deixa teu like aí, deixa teu comentário, compartilha esse conteúdo. Participa lá da comunidade do Brabo Dev também, a gente está sempre levantando alguns eventos gratuitos ali sobre tecnologia. Valeu galera, até a próxima aula!